Estamos de volta com responsabilidade, com ele, que é advogado, formado há 30 anos, especializado em direito imobiliário. Ele também é presidente da Comissão Permanente de Direito Imobiliário do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, ex-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui do Rio de Janeiro e ex-conselheiro da mesma OAB. É ex-ouvidor-geral da OAB do Rio de Janeiro, ele é Arnon Velmovitsky. Que prazer te receber aqui, Arnon, com todas essas questões que interessam tanto a todos nós. Vamos tentar esclarecer todas essas questões que são importantes do dia a dia de cada pessoa. Então, começando ali pelo que a gente já falou na abertura, problemas condominais, que eu sei que você é um fera em direito imobiliário, não é? Você é super conhecido, escreve um monte de sites, é super requisitado pela imprensa. Conta pra gente. Bom, essa questão de condomínio é questão muito antiga, né? Quer dizer, as pessoas têm que aprender a viver em condomínio, quer dizer, cada um tem que ceder um pouco para que exista uma harmonia. Então, na realidade, quando as questões ficam pesadas, quer dizer, aquele sujeito que para dois carros numa vaga só, então tem que haver uma notificação, quer dizer, o síndico notifica para depois aplicar a multa. Caso ele não goste da multa, queira recorrer, ele tem a Assembleia Geral para recorrer. Eu concordo com você. A gente tem que ter respeito e eu acho isso lindo. Acontece que no dia a dia não é bem assim que as pessoas funcionam, né? Então o vizinho força mesmo, coloca ali e o outro vai e reclama e aplica-se a multa. Só que muitas vezes a multa nunca é paga. E aí quando o primeiro abre esse precedente, ninguém mais paga a multa, porque ele consegue recorrer, coloca um grupo de advogados muito bons, como você mesmo, por exemplo, acaba não pagando a multa e fica aquele condomínio bagunçado, onde cada um faz o que quer, aí o cachorro late, o outro reclama, isso resolve sair no tapa. Quantas vezes a gente vê isso? Salão de festa, com festa até altas horas da madrugada, todo mundo indo à loucura e a pessoa fala, eu vou fazer porque eu sou isso, aquilo outro. Como que resolve em última instância isso, Arnon? Bom, hoje em dia a justiça segue muito, já tem jurisprudência firmada em relação a isso, quer dizer, tem questões que são repetitivas e a gente vai observando que não dá mais para acontecer esse tipo de coisa. E o horário do silêncio, hein? Porque isso também é enlouquecedor. O pessoal vai na festa e fala assim, não, 10 horas da noite eu tiro o som. Mas num prédio com silêncio, quer dizer, 22 horas as pessoas normalmente já estão recolhidas às suas casas e tal. Aí, naquele silêncio, entre aspas, da noite, um simples parabéns para você, com apenas, sei lá, 50 pessoas, já é ensurdecedor para o pobre do idoso que está dormindo, para as crianças que precisam dormir, ou para a gente mesmo que precisa trabalhar de manhã cedo no dia seguinte. Como é que resolve isso? Chama a polícia? Chama a polícia, mas a permissividade em relação a isso é muito grande, quer dizer, já se aceita, a sociedade aceita de uma forma que eu também não concordo, esse tipo de situação. Então você vê que a polícia vem, pede para baixar, vai embora e não faz nada. Quer dizer, acaba que eu fico com a sensação de que quem está certo está errado. Porque veja, o sujeito quer dormir. Qual é o horário do silêncio? Nós podemos encontrar diversas leis, mas a básica é de 10 às 7 da manhã. Quer de dizer, 22... de 22 às 7 tem que ser respeitado o horário de silêncio, que seria para que as pessoas pudessem dormir. Você está ali querendo dormir dentro da lei, porque afinal de contas não é nem um capricho seu, existe uma lei que regulamenta isso, né? As pessoas precisam dormir, os seres humanos todos precisam dormir. Aí 22 horas o sujeito começa a tocar aquela música, palminhas, hoje em dia tem negócio de foto, Facebook, todo mundo grita, acho ótimo, acho a alegria alheia linda. Mas aí você fala, meu amigo, por favor, preciso dormir, ele vai extrapolando, você tem que mover uma ação, isso custa um recurso alto, né? Você tem que se munir com um bom advogado, senão é capaz de ainda ter o efeito reverso. Embora hoje também pelo juizado, você também consiga, se você tiver um juiz que tenha uma mentalidade melhor, uma boa vontade de resolver o seu problema, você, com uma prova robusta de que isso está acontecendo, prova testemunhal, você pode eventualmente conseguir uma ação de obrigação de não fazer. Ou seja, aquele sujeito não pode mais promover aquele tipo de evento que cause todo esse tipo de perturbação da ordem pública. Olha, eu vou te falar, viu? É desolador a gente se olhar assim, né? Dá uma sensação ruim, né? Assim. Quais são as perguntas mais frequentes? Porque eu sei que você responde em jornais a uma coluna a respeito de condomínios, não é? Todos os assuntos de locação a gente responde uma vez no mês as perguntas que são feitas dos leitores. Olha, tem questões básicas que são essas questões de cachorro, né? Essa questão de cachorro em prédio, se pode, se não pode. Quer dizer,
Isso é uma questão muito controvertida, mas que hoje já há uma jurisprudência dizendo o seguinte: mesmo que a convenção proíba, se o animal não trouxer nenhum tipo de, não for um animal pequeno, que não cause nenhum tipo de perturbação, é possível você ter o animal dentro da sua residência, desde que você não vá latir, como você disse na abertura do programa, né? Que perturbe de uma maneira que torne insuportável a convivência. Por que os prédios atualmente, todo mundo preocupado com a economia verde, já não constrói com hidrômetros individuais? Porque normalmente os moradores de cobertura têm piscina, gastam muito mais água. Eu escuto tanto isso assim aqui no programa e assistindo a vida por aí afora. Por que os prédios já não... Parece que recentemente teve uma lei que obrigou isso. Quer dizer, os prédios mais antigos não há essa lei. E, na verdade, o que nós temos é que a SEDAI não é uma empresa ágil, né? Quer dizer, a Light, por exemplo, você tem um medidor individual para cada unidade. Quer dizer, não sei se a questão da privatização futura da SEDAI possa trazer esse tipo de benefício para os usuários. Na realidade, nós temos hoje essa questão da SEDAI, e alguns prédios, inclusive, por conta própria, já estão botando os medidores individuais, pegam a conta geral que a SEDAI manda e fazem um rateio de acordo com o efetivo consumo. E outra coisa, existem condomínios imensos, sobretudo na Barra da Tijuca, que o síndico é praticamente um empresário, né? Porque o que ele recebe para administrar os prédios é uma loucura. Eu imagino que você deva ter muitos casos desses, assim, de imensos condomínios que têm assim, mais de 1000 unidades e que o sujeito administra aquilo. E aí, para ele tomar uma decisão, tem que ter uma fração X. Essa decisão é com tantos por cento, essa tem que ser por unanimidade. Isso não dá uma confusão enorme, não? Não, na realidade você tem o seguinte, você tem aqui, a lei estabelece diversos quóruns de acordo com a importância da decisão, do assunto, né? Então, as coisas do dia a dia, na realidade você tem um quórum que é a maioria dos presentes à Assembleia. Agora, quando você vai alterar alguma coisa substancial, você vai fazer uma obra em que você tenha alteração de fachada ou alteração de uso das unidades ou coisa do gênero, realmente tem os quóruns especiais que são requeridos para que essas alterações possam ser feitas. Mas no dia a dia, 90% do que diz respeito a um condomínio, você tem um quórum normal. E a frequência cada vez mais baixa das reuniões de condomínio das pessoas. As pessoas não gostam sempre da briga, da confusão. Cada vez menos a gente vê o condômino presente na Assembleia e com uma coisa importante, ele participar da vida do condômino, porque afinal todas as decisões que forem tomadas servem para todos. Então, a gente vê muito aquele condômino que não vai na Assembleia e depois sai por aí discutindo, criticando. Quer dizer, eu acho que criticar ele tem até esse direito, mas eu acho que falta um pouco de legitimidade na medida em que ele não vai lá participar e discutir o que vem sendo feito. Você falou também um assunto muito importante, o desinteresse das pessoas em se candidatarem nos prédios pequenos a síndico e nos prédios grandes. A briga para ser síndico, porque realmente são orçamentos maiores até do que muitos municípios, né? Nós temos prédios com orçamentos milionários. Então, na realidade, é importante, uma das dicas que eu dou ao condomínio é fiscalizar aí na Assembleia, ver o que está acontecendo, com o intuito de depois não criticar aquilo que ele não tem acompanhado, né? De ver a prestação de conta do balanceio. Tem gente que chega, o balanceio de raiz joga fora, vai fazer rascunho, né? Quando, na verdade, é importante ver o que está acontecendo na vida do prédio. Mas quando tem alguma coisa errada, nunca está no balancete, não. Eu concordo até com você, mas se você estiver analisando o balancete, né, os números, acompanha, né? Você vê quanto entrou, quanto saiu, você vê o que está sendo gasto, você vê a disparidade, às vezes você vê material de limpeza, meu prédio está gastando 5 mil reais por mês, não é normal isso. Você dá para ver no balancete algumas questões que podem ser malversação de dinheiro ou realmente até uma questão de roubo, né? Alguma coisa que esteja fora de controle. Que também não é incomum, né? Não é incomum, não. Nós estamos aí há poucos dias, vou trocar um pouco de assunto, que a gente está quase no meio do programa, que é bom durar pouco assim mesmo, então a gente tem que sair correndo. Hoje é dia 27, então faltam 3 dias para se entregar o imposto de renda, não é isso? Isso é verdade. E você também é um especialista no assunto, então conta pra gente como é que a gente faz para quando for comprar, vender um imóvel, aquele valor. Normalmente, no IPTU, o que está declarado é um valor. E quando você vai vender,
é muito mais do que aquilo. Como é que a gente faz para fazer esse valor ficar atualizado? Tem como fazer benfeitoria? Isso é possível? E se sim, como? Bom, a questão fundamental é o seguinte, você tem um valor que já está lançado na sua declaração. O imposto de renda, há um tempo atrás, permitiu que fizessem todas as atualizações. Se você quisesse atualizar, você fazia uma atualização. Então, qualquer benfeitoria que venha a ser feita, você tem que ter os comprovantes. Você pode botar lá o valor da benfeitoria e, eventualmente, se você cair numa malha fina, você terá que comprovar os pagamentos que resultaram naquele aumento do valor do seu imóvel. O que eu aconselho, porque você tem uma diferença fundamental entre o IPTU e o valor que a prefeitura arbitra para efeito de transmissão quando você vai fazer um negócio jurídico. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir um imóvel para você colocar o valor real. Fica aquela coisa, não, vamos botar mais baixinho um pouco. Não sei o quê. Quer dizer, se você realmente não tem caixa, se não tem condições, é uma questão a ser colocada. Mas procure fazer os negócios imobiliários de uma maneira que fique atualizado, pelo menos, o valor da sua aquisição, para que você não pague. O ganho de capital é 15% em cima do valor do lucro obtido. Não é um muito valor alto. Pequeno, né? Quer dizer, então, você fica amarrado ao valor que você fez constar na escritura. Se você fez um valor aquém do valor que efetivamente foi a transação, você corre esse risco no futuro de, ao vender esse imóvel, ter um ganho de capital maior. A pessoa que vai comprar o seu imóvel pode querer lançar pelo valor cheio, ou se for um caso de um financiamento. Nessas hipóteses, você terá que pagar 15%. 15% do ganho. Ui, é um pedaço, tirar um braço, assim, né? É muita coisa. E como que, então, através da benfeitoria você consegue? Você já falou que são com recibos, mas assim, você vai numa loja de material de construção, você tem que comprar por exemplo, você com fez seu uma obra, CPF? qualquer obra que você faça no imóvel, desde que você guarde os comprovantes, até obras de embelezamento, a Receita aceita, quer dizer, que você faça qualquer tipo de implemento no seu imóvel. Você tem que guardar os recibos para, no futuro, se for chamado, você tem que guardar por 5 anos, né? Uhum. Se você for chamado, você comprovar os efetivos gastos que foram feitos. E outra dica que eu acho também importante, Paulo, as pessoas que deixam para o último dia, fica um fluxo muito grande, o site da Receita fica sobrecarregado e você, às vezes, pode não conseguir enviar. Então, não deixe para o último dia para tomar de enviar. O programa é muito fácil de preenchimento, quer dizer... Você acha que uma pessoa comum tem como fazer sozinha? Tem, certo. Se realmente ela sentar e ler, quer dizer, vai perder um tempo para ler. E ela tem condições de fazer. Não é muito difícil, Arnaldo? Uma pessoa de média conhecimento? Não, assim? uma pessoa com muita gente faz o seu próprio imposto de renda. Hoje, mas depois... A Receita está de parabéns nesse aspecto, porque é um programa muito fácil, repete tudo que tem no ano anterior. Agora está repetindo, inclusive, os seus médicos que você usou ano passado. Se você teve os mesmos médicos, é só preencher os valores, não precisa nem botar o nome, nem CPF, nem CNPJ. Quer dizer, eu acho que esse programa da Receita é uma das coisas boas que a gente tem desse governo, é que realmente é muito fácil de preencher. E também, outra dica importante é, no final, verificar a sustentabilidade dos números que estão ali dentro, a consistência, né? Como assim? Quanto entrou, quanto saiu, se realmente você está, somar e subtrair, para ver se realmente o teu imposto de renda está consistente. Às vezes a pessoa lançou e não verificou, deixou de lançar alguma coisa e não sobrou dinheiro para ela ter vivido aquele ano. Então, realmente, tem que se tomar todos os cuidados. Olha, eu gostei dessa parte, isso é uma dica bem boa. Esmiuça mais, porque quem está em casa está entendendo. Mas vamos sair das entrelinhas e falar um pouquinho mais, que isso é muito importante. Especialmente os profissionais liberais, né? Quer dizer, os médicos, os advogados, os dentistas. Eles têm que ver a consistência dos dados. Então, por exemplo, entrou tanto, saiu tanto. Quanto é que vai sobrar? Aquele valor que vai sobrar tem que ser compatível com a vida que ele leve para, durante 12 meses, ele conviver. Exatamente, porque com todas existe as despesas. Cruzamento. Hoje em dia, cada vez mais, a Receita está cruzando informações. Ela hoje tem o de médico, eu soube outro dia, nem sabia o que estava conversando com o médico. A pessoa jurídica de um médico, eles têm que também, todo ano, mandar todos os pacientes com CPF quanto que pagou a pessoa jurídica. Então, se você cruzar tudo, se você deixar de declarar ou omitir alguma coisa, cada vez mais a Receita está bem aparelhada nesse sentido. Tem o DIMOB, que é em relação a todas as transações imobiliárias, as administradoras, as corretoras de imóveis, as incorporadoras e as construtoras, tem que mandar para a Receita anualmente, se você alugou um imóvel, se você comprou, se você vendeu, todo mundo está obrigado a preencher isso e se você não preenche, a multa é muito pesada. É uma maneira de coagir
a todos de se ter uma possibilidade de cruzamento. Cada vez mais essas informações são cruzadas. Hoje as notas fiscais também dos municípios são eletrônicas, quer dizer, há uma possibilidade de se cruzar todas essas informações com o intuito de aumentar e melhorar a arrecadação e a fiscalização. Né? Estão fechando o cerco, quer dizer, aquele negócio que a gente ouvia tanto da sonegação está cada vez mais difícil, né? O cara tem que ser um especialista. A Receita ela tem todos os elementos para fazer os cruzamentos, e efetivamente faz. Mas você acha que é por amostragem? Porque de vez em quando sai Não, assim... olha só, eles estabelecem alguns paradigmas. Por exemplo, se você tiver um gasto elevado de médico, automaticamente você já vai para uma malha fina direto. Você é chamada para comprovar. Se explicar. Não, e vou lhe dizer, é o melhor atendimento do serviço público que existe, na minha opinião. Você é muito bem atendido. Você é chamado, você vai lá, você mostra os recibos, na hora ele te libera ou não te libera. Daqui a uns 15, 20 dias você recebe uma notificação saindo da glosa, e se você tiver imposto a pagar, se você declarou se realmente você cometeu algum erro, você terá já uma notificação para apresentar, para pagar e com o DARF para você fazer o pagamento. E sobretudo se você tiver plano de saúde, porque pelos meus parcos conhecimentos é assim, quando você tem plano de saúde, o Leão não entende que você use médicos particulares, não é assim? Não, não necessariamente. Não? A questão fundamental que o Leão tem é quando você apresenta um valor muito alto de despesas médicas. Eu, por exemplo, tenho um conhecido meu que realmente está com problema de saúde sério, ele fez diversas cirurgias, todo ano ele cai. E interessante que você agora tem, o contribuinte pode ter o certificado digital. Com isso, hoje em dia é quase uma necessidade. Então, com o certificado digital, você tem acesso a todos os seus dados na conta da Receita. Com isso, você sabe se caiu na malha fina, se não caiu. Ele todo ano cai, pelo certificado digital dá para ver. Por quê? Porque automaticamente é aquele paradigma que a Receita estabelece. Se você pagou mais do que tantos por cento, deve ser isso, né? Você teve mais despesas médicas do que tanto por cento da sua receita, você automaticamente tem que vir aqui para comprovar. Olha, vou te falar, viu? Todo mundo morre de medo desse leão, né? Não é brincadeira, não. Você tem alguma outra dica que você possa falar sobre responsabilidade social? Porque me disseram que 6% você pode reverter 6% dos seus ganhos. Isso é verdade? É verdade. Tem lá uma série de deduções que podem ser feitas para instituições também de então ensina apoio. Isso para quem está em casa. Como é que a gente faz, Arnon? Porque isso é fundamental. Você tem que verificar se aquela instituição que você contribui efetivamente está aprovada pela Receita, né? Tem que estar cadastrada ali. Tem que ter uma aprovação e com isso você consegue fazer essa dedução do seu imposto de renda em prol dessa instituição. Podem ser instituições filantrópicas de apoio às crianças. Tem uma série de instituições que podem ser beneficiadas com parte do seu imposto. Você não paga nada, na verdade, você está deduzindo do seu imposto e você... Então isso é muito bom a gente falar. Então vamos ver se eu entendi. Para quem está em casa, quando você for pagar o seu imposto de renda, se você ainda não enviou até hoje, então tem 6% do seu pagamento que você já vai pagar, não é, Arnon? Exato, 6% tem um limite de 6%. Que você pode então reverter, quer dizer, você não vai tirar mais dinheiro do seu bolso, que eu sei que está doendo, eu sei. Você pode pegar 6% do que você já vai pagar e converter, quer dizer, desviar um pouco o caminho, passa por O contribuinte só tem que tomar cuidado para ver se aquela instituição realmente ela está enquadrada dentro da legislação para não ter uma surpresa desagradável. Tem gente que faz doação, vou dar para aquele orfanato e coisa do jeito. Tem que verificar se aquele orfanato, se aquela casa... E onde que a gente sabe? Qual é o lugar que a gente pesquisa para saber? Tem algum site? Você joga o CNPJ e você acho que tem um caminho lá na própria página da Receita que você consegue ver isso. Poxa, mas se eles não facilitam a vida da gente, tudo já é tão difícil, o negócio já é complicado. Se a pessoa não for um especialista, um hacker, não vai conseguir acessar esse negócio. O site da Receita é muito bom. Realmente essa parte é uma parte do Brasil que funciona, né? Quer dizer, você tem os downloads que você faz, todos os programas já dividido, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica. Então realmente é uma tranquilidade você acessar o site e buscar qualquer tipo de serviço que com muita rapidez você consegue obter. E
sobre doações, Arnon? Como é que isso funciona? Isso aí, no ano passado, nós tivemos um problema sério, né? O tal cruzamento. Quando eles querem cruzar, eles cruzam com muita paciência. Então, eles pegaram, e até o governo estadual fez um benefício de abaixar uma parte das multas para quem fizesse o recolhimento. Quando você faz doação de um para outro, tem que pagar os 4% do imposto de doação, que é estadual. E as pessoas faziam as doações entre si. Eu estou com mais dinheiro, minha filha está precisando de dinheiro, então vamos fazer a doação para o outro sem aquela preocupação de recolher o tributo devido. Então, ano passado houve uma anistia parcial e muita gente regularizou a sua situação em relação a esse tributo de natureza estadual. Então, olha só, então essa diquinha também é importante. Se você der uma esperada, assim, você vai barrigando, depois rola uma anistia. Não dessa forma não, acho que houve essa anistia e é melhor recolher esse É melhor imposto. recolher, né? É melhor andar no 4% é melhor do que pagar 27,5%. Porque isso multa. é que é a multa? É, a multa. Não, veja bem, você tem um imposto a pagar de 27,5% se você passa daqueles limites, que é o imposto padrão. Então, o que acontece? Se você está arrecadando, você está buscando fundos através de uma doação, é que essa pessoa que está sobrando um dinheiro já com tributo pago, né? Entendi. Então, você está sendo beneficiado. Então, ao invés de você pagar 27,5%, você está pagando 4%. Pague logo os 4%, resolva a sua vida, que é o melhor remédio. E sai da dor de cabeça, né? E outra dica importante também, confira tudo para ver se não está faltando. Às vezes você esquece alguma coisa. Médico, especialmente, que tem 10 empregos, né? 8, 9, 10... Então tem que ver se estão todos os comprovantes, e às vezes muda de emprego várias vezes, não é? Às vezes é prestador de serviço, então tem que verificar se tem se está tudo declarado, porque hoje realmente há um cruzamento, porque no final do ano eles mandam as informações, a empresa é obrigada a mandar, todos mandam, então se você deixar de declarar, você realmente vai ser chamado na malha fina e vai ter que pagar isso com multa, com juros. E os juros é muito pesado, né? É de verdade. 1% ao mês, ainda tem a Selic, então realmente a coisa foge um pouco do normal. Muito esclarecedor, adorei, Arnon, volta sempre, hein? Essa casa aqui é sua. Eu que agradeço. Olha, quero agradecer também, vamos pegar aqui rapidinho o sopramulheres.com.br, do querido amigo lá de Rio das Ostras, o Carlos Ferreira, o Cacau Maneiro, que está fazendo a divulgação do site dele, é um site só feminino, deixa eu mostrar aqui só para mulheres, tá vendo? Um beijo para você, ali o símbolo da TV concorrente, não tem problema nenhum, que aqui ninguém tem bobeira. Quero agradecer também a dona Nina Rosa, deixa eu mostrar aqui, que colocou sobre o lançamento do meu livro, mostra aqui, por favor, Kleber, aqui ó, livro. A dona Nina colocou no jornal O Fluminense, olha lá, livro, deixa eu chegar para cá, olha lá. E depois ela continuou, gente. A dona Nina é demais, eu tenho que mostrar tudo, Arnon, porque as pessoas que me prestigiam, você sabe como é que é, né? Não é toda hora, não é todo dia, então a gente tem que mostrar o povo que adora a gente. Olha aí, dentro do Fluminense, dessa semana, a dona Nina coloca uma foto minha colorida no lançamento. Olha lá, eu com a minha amiga, que está na novela das 8, agora estudou comigo, a minha querida Monique Cury. Olha aqui, Kleber. Findando, mostrando o livro que originou isso tudo. Obrigada, Nina querida. Olha o livro que está na Livraria Cultura, para quem quiser, ali no centro, no Rio, na Senador Dantas, 45. Fez o maior sucesso na noite de autógrafos. Estava todo mundo lá, minhas amigas Márcia Baldanza, Luiz Leal, Lenise Velmovitsky. Um beijo. Arnon, você quer mandar beijo para alguém? Um beijo para todos os meus amigos aí que estão assistindo, as amigas. E esperando que possa voltar aqui. Gostei muito de estar aqui no seu programa. Eu que adorei. Obrigada por tudo. Você, não te disse? Gravou? Você vai precisar reassistir. Viu como é que ele esclarece as coisas? Sabe tudo, né? O nosso programa é assim, só vem fera, gente muito boa. Fiquem com Deus. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa. Um beijo, Alexandre Torres, querido.